Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha o portal Ponta Porã Informa, TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Falar de futebol, onde nós tivemos um jogo, né? Pelo Campeonato Paulista. O Corinthians segue sem apresentar um futebol agradável, mas no futebol o que importa é bola na rede e os 3 pontos. Na noite de ontem, o Timão ganhou do Mirassol por 1-0, jogando lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela 5ª rodada do Paulistão. Foi realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, porque o governo de São Paulo proibiu jogos no estado até o próximo dia 31, devido à pandemia. A partida válida pela 5ª rodada do Paulistão, teve um Mirassol no começo até bem melhor que o Corinthians, né? Mas essa vitória deixa o Corinthians com 11 pontos, se isola na liderança do Grupo A, abrindo 6 de vantagem para o vice-líder Santo André. Já o Mirassol perdeu a invencibilidade, mas mesmo assim segue como líder do Grupo D, com 8 pontos. Logo aos 4 minutos, falando do jogo, né? Diego Gonçalves recebeu passe entre os zagueiros e ficou cara a cara com o Cássio, mas o atacante do Mirassol bateu em cima do goleiro do Corinthians. Aliás, o goleiro do Corinthians fez uma boa defesa, saiu, né? Fechou o ângulo e o Mirassol perdeu uma grande chance. Em outra boa jogada do Leão Araraquarense, Cássio Gabriel ficou com a sobra e bateu de primeira na rede pelo lado de fora. Aos 15 minutos, Diego Gonçalves lançou Pedro Lucas, que ganhou na velocidade e chutou forte pela linha de fundo. A pressão do Mirassol era grande, né? Fabrício arriscou de fora da área mais um chute, assustou o Cássio, mas como diz aquele velho ditado do futebol, né? Aquele velho jargão do futebol, quem não faz, acaba tomando, né? E foi o que aconteceu. Não fez, tomou o gol a equipe do Mirassol, né? Por volta aí dos 20 minutos de jogo, né? O Corinthians abriu o placar, Fagner recebeu um passe açucarado, né? Um cruzamento açucarado, e Gustavo Mosquito e tocou rasteiro, e aí o Gustavo Mosquito de primeira bateu no canto do goleiro Alex Muralha, fazendo 1-0 para o Corinthians. Aí o Mirassol continuou em cima, depois de ter sofrido esse gol. O Cássio Gabriel exigiu uma boa defesa do goleiro Cássio, uma cobrança de falta. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Corinthians levou perigo em cabeçada de Jô e o chute do Rodrigo Varanda, defendido pelo Alex Muralha. Aos 44 minutos, o Otero enfeitou muito dentro da área e acabou sendo desarmado. Diego Gonçalves cruzou rasteiro e Fabrício, com um gol aberto, furou mais uma chance desperdiçada do Mirassol. Quem assistiu o jogo viu que o técnico fez um elogio ao Fabrício, né? Na cara do gol, sozinho, acabou furando. O Leão voltou do intervalo pressionando de novo, né? E em busca do empate, mas seguia pecando aí na finalização. E o Corinthians não, o Corinthians foi melhor no segundo tempo do que o primeiro, né? Em relação ao primeiro tempo. Até aos 8 minutos teve uma grande chance com o Ramiro, que chutou uma bola na trave. O Corinthians depois teve mais perigo do que no primeiro tempo, né? E aí, apesar do equilíbrio, o Mirassol teve a chance do empate já no finalzinho, né? Uma bola que desviou no meio do caminho, passou rente à trave. Os jogadores do Mirassol reclamaram um pênalti que não foi marcado pelo árbitro pelo Bruno Mendes, né? Um pênalti do Bruno Mendes, né? Em Moraes. O Corinthians acabou recuando demais no final, né? E só não sofreu o empate por causa do Cássio. Aos 48, já aos 46, então o pênalti foi cobrado aos 48. Lucas Silva cruzou, o árbitro assinalou o pênalti após a bola acertar o braço do Fábio Santos. Fabrício bateu e Cássio defendeu, e na sequência o Lucas Silva finalizou rasteiro e o goleiro corintiano salvou mais 1-0 para o Corinthians, líder do campeonato, líder geral, claro, tem um jogo a mais que os demais, e líder do seu grupo, né? Líder do seu grupo, de quebra, acabou com a invencibilidade aí do Mirassol. No Campeonato Carioca, Fluminense e Resende venceram ontem na abertura da 5ª rodada da Taça Guanabara e vão dormir tranquilos dentro do G4, né? Os gols da vitória do Fluminense foram marcados por o Iago Felipe, né? Logo aos 4 minutos do segundo tempo, e o John Kennedy aos 43 minutos. No primeiro, o Iago Felipe pegou uma bola rebatida e encheu o pé. A bola desviou em Pedroso e morreu nas redes. Já no segundo gol, o Kaique tocou para o John Kennedy, que bateu para o fundo das redes. Com o triunfo, o Fluminense sobe para a 3ª colocação com 9 pontos. Já o Boa Vista não passa da 9ª colocação com 5 pontos até aqui. Mais cedo, o Resende provou novamente que o fanfarrão cartoloco não passa de uma jogada de marketing.
mais uma partida. O ex-global fez diversos vídeos para as redes sociais do clube, inclusive após o gol de João Felipe, que garantiu a vitória por 1-0 sobre o Volta Redonda no Estádio do Trabalhador. O resultado positivo colocou momentaneamente o Resende no G4, na quarta colocação com 7 pontos. Já o Voltaço perdeu sua invencibilidade e também pode ficar sem a liderança. O Volta Redonda soma 10 pontos. A rodada, que será encerrada amanhã com Nova Iguaçu e Portuguesa, terá 3 jogos nesta quarta-feira. O Vasco fará o duelo de desesperados contra o Macaé em São Januário. Os dois são os piores clubes no Cariocão, né? O Vasco tem 2 pontos e o Macaé apenas 1. Outro destaque fica por conta do clássico entre Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos, no Engenhão. Atual campeão, o Flamengo está na vice-liderança com 9 pontos e poderá assumir a ponta. O Bota, por sua vez, sonha com o G4 no 6º lugar com 6 pontos ganhos. Dos 17 participantes, 6 participam da primeira fase em turno e retorno. O primeiro colocado avança a Taça Guanabara, enquanto que os demais jogarão a Série A2 do Carioca 2021. Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os 4 melhores se classificam à semifinal e os dois vencedores se enfrentam na final, né, do campeonato. Ambas as fases, né, em ida e volta. As equipes que ficarem entre 5º e 8º lugar da Taça Guanabara vão disputar a Taça Rio, mata-mata de consolação, que terá a semifinal e final em ida e volta. O último colocado da Taça Guanabara também jogará a Série A2 do Carioca em 2021. Critérios de desempate da Taça Guanabara o primeiro mais vitórias, segundo melhor saldo de gols, terceiro mais gols pró, 4 confronto direto entre 2 clubes e o 5º menos vermelho e amarelo. E por último, o 6º critério é o sorteio, né? No campeonato, na Copa do Nordeste, nós tivemos também 4 jogos que movimentaram a 5ª rodada da Copa do Nordeste na noite de ontem. O Bahia foi a Maceió e perdeu para o CSA, enquanto Santa Cruz surpreendeu e derrotou o Fortaleza em pleno Castelão. Quem também venceu foi o Confiança, que passou pelo Sport em Recife, e o Sampaio Corrêa, que passou pelo Altos. No resultado mais surpreendente do dia, o Santa Cruz venceu o Fortaleza por 1-0 no Castelão e, enfim, soube o que é vencer na competição sob o comando de João Brigatti. Com o resultado, o time pernambucano chega a 3 pontos e segue na última colocação do Grupo A. O Fortaleza é o terceiro do Grupo B, com 8 pontos até aqui. Na Ilha do Retiro, o Sport voltou a tropeçar e perdeu para o Confiança por 1-0. O resultado foi péssimo para o time pernambucano, que segue sem vencer no campeonato e amarga a última posição do Grupo B com 2 pontos ganhos. Já o Confiança pegou o elevador na classificação e agora aparece em 4º lugar no Grupo A com 6 pontos. Fora de casa, o Bahia não foi bem e perdeu para o CSA por 2-0 no Rei Pelé, em Maceió. Os baianos estiveram longe de uma boa apresentação e foram facilmente batidos pelo CSA, que assumiu a liderança do Grupo B com 9 pontos. O Bahia, mesmo com o revés, segue líder do Grupo A com 7 pontos. À tarde, o Sampaio Corrêa, Bolívia querida, foi valente, suportou a pressão e venceu o Altos por 1-0 no estádio Albertão, em Teresina. O time maranhense assumiu a 5ª colocação do Grupo A com 6 pontos conquistados, enquanto que o Altos ficou com os mesmos 7 pontos em 5º lugar do Grupo B. Na primeira fase, os 16 times são divididos em 2 grupos de 8 e as equipes de um grupo enfrentam as do outro em turno único. Os 4 primeiros de cada chave avançam para as quartas de final. Em caso de igualdade na pontuação, tem os critérios de desempates, né? A final vai ser disputada em jogos de ida e volta e em caso de igualdade nos pontos e posteriormente no saldo de gols do confronto, o título vai para a disputa de pênaltis, né? Então, a Copa do Nordeste, que o bicho pega por lá, né? Não tem torcida por causa da pandemia, mas quando tem torcida, leva verdadeiras multidões aí aos estádios do Nordeste. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.